Deus ele levanta. Mas se a gente não fizer, porque toda pessoa que é levantada, irmãos, homem ou mulher, é para fazer o que Deus manda. Seja mel ou seja fel, você tem que entregar o que Deus manda. Se você não faz, não precisa Deus te levantar. Porque Deus te levantou para ser porta-voz, para ser boca. Se você não está sendo, Deus tem que te tirar e pôr outro que tem coragem. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Deus tem que tirar e pôr outro para pôr coragem. Porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é do Senhor. Glória a Deus. E você é responsável pelaquilo que fala. Eu estou sendo responsável pelaquilo que eu estou falando. O Senhor vai, eu vou ter que prestar conta. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos. A palavra do Senhor fala que se você vê um pecador pecar, e se você não falar, e se esse pecador morrer, você vai prestar conta. Esse sangue, Deus vai requerer da sua mão, porque você não falou a verdade para ele, no erro que ele estava. Mas se você falar, e ele não ouvir, as suas mãos estão lavadas, e esse sangue Deus não vai te cobrar. Amém? Agora, irmãos, o que acontece? Foi consagrado, Deus não queria Saul, mas o povo quis, tudo bem, Deus levantou. O que acontece? Ele não fez o que Deus queria, porque é simples. Deus levanta, é para fazer, não fez, Deus tira e põe outro que faz. Aleluia. Então o que acontece? Ele não fez e Deus falou: levanta, porque ele não me agrada. Levanta, porque eu já tenho um lá no lugar tal, que ninguém não dá nada, a família despreza, ele está lá no campo pacentando ovelha, nem a família dá crédito, lá o Assur e Andarai, nem a família dá crédito nele. Mas é aquele que eu tenho preparado para reinar sobre Israel. Eita glória. E eu vou falar para os irmãos que toda pessoa que Deus escolhe, ele é rejeitado. Às vezes nem a família dá crédito que vai ser alguma coisa. Porque às vezes tem irmãos, às vezes todos os irmãos saem, mas aquele lá, coitado, aquele lá, tipo assim, esse daí não vai conseguir nada. Todo mundo fez uma faculdade, esse casou, mas essa daí, coitado, não vai dar em nada. Mas eu vou dizer uma coisa para você, que a palavra do Senhor fala que Deus chama aqueles que não são para ser. E Deus fala também que Deus pega aqueles que não é para ser, e Deus confunde as coisas loucas para confundir aquelas que pensam que são sábias. Eita glória. Então, irmãos, a gente nunca deve desprezar a ninguém, porque você não sabe o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa amanhã. Aleluia. Alabassuri e Andarai. Ô glória. Porque hoje ela está assim, amanhã Deus levanta e exalta ela. Porque, irmãos, é só ler a Bíblia. Eu não estou pregando exaltação. Eu estou falando que quem passa o processo, Deus tem cadeira de honra para ela sim. Porque está na Bíblia. E como prova disso, quando Samuel chegou lá, encontrou Jessé, e ele disse: é de paz a sua vinda. Porque quando ele chegou lá, porque, irmãos, profeta que é profeta de Deus, profeta que tem compromisso com Deus, ele tem vida ocupada. Profeta não fica atrás de casa de ninguém, nem falando dos outros, não. Profeta, ele tem vida ocupada, ele trabalha, cuida da família, ele tem, quando tem responsabilidade ele vem, mas ele não fica na casa de ninguém por fofoca. Profeta, ele tem alvo. Aleluia. Prova disso que eu estou falando, que quando eles não vinham Samuel para lá e para cá, porque tem gente que anda com pastinha debaixo do braço falando que Deus chamou, mas Deus não chamou nada. Ele está com preguiça de trabalhar e está querendo viver da obra. O apóstolo Paulo, ele era missionário. Ele não vai ter missionário maior do que o apóstolo Paulo. E ele trabalhava no trabalho braçal para ter sustento. Os irmãos estão entendendo? Amém. Deus não chama ninguém desocupado, irmãos. Muitas das vezes você está aí, o Senhor tem chamado na sua
vida, e você fala assim, Senhor, eu não tenho tempo, eu estou atarefado, eu tenho uma notícia para falar, é você mesmo que Deus quer, porque Deus chama a gente ocupada. Glória a Deus. Quem é desocupado, Deus não chama não. Gente ocioso, quanto mais ocupado, mais Deus te quer para trabalhar. Aleluia, Jesus. Então, quando Samuel chegou lá, os anciões logo se surpreenderam, porque Samuel não ficava toda hora para lá e para cá. Eles perguntaram, é de paz a sua vinda? Os anciões perguntaram, leu o versículo 4. E Samuel disse, é de paz a minha vida. Aí ele falou para os anciões, né? Comunicou para os anciões o que Deus queria. E eles falaram assim, então já que Deus vai tirar o rei Saul e vai colocar outro sobre nós vamos consagrar e vamos fazer um jejum. O que nós aprendemos com isso? Cada escolha, cada decisão tomada na nossa vida, irmão, nós devemos de jejuar e consagrar e perguntar a Deus, Senhor, é isso mesmo? É essa a direção para a minha vida? É essa a escolha? Aleluia. Nós não podemos tomar decisão com o nosso sentimento momentâneo, no momento da emoção, caloroso, né? Muitas das vezes na hora da raiva, eu vou tirar fulano, né? Fulano não presta, eu vou colocar outro. Ou muitas das vezes a pessoa se apega muito à pessoa por amizade e quer colocar a pessoa ali no carro. Mas eu quero dizer para os irmãos que para ter ministério, para servir a Deus, não tem amizade. É aquele que Deus quer e pronto. Eita, muitas vezes você não quer nem colocar, porque eu não tenho afinidade com o irmão. Mas quem disse que para ter ministério você tem que ter afinidade? Você tem que obedecer. É aquele que Deus te colocar que vai sentar. Eita, glória. Então o que acontece, irmãos? Eles jejuaram, fizeram um propósito e Deus deu a direção para Samuel para a casa de Jessé. E chegou lá, Samuel chamou Jessé para também se consagrar e comunicou que entre um dos filhos dele, Deus ia colocar como rei sobre Israel. E perguntou, olha, chama todos os seus filhos, porque eu vou escolher um deles, porque Deus mandou. Que nós, fisicamente, eu Thalita, os irmãos aqui, tente muito para olhar a aparência, né? Olhar a aparência do irmão, se o irmão é bonito, se tem o olho verde, se tem o cabelo esvoaçante, se veste bem, mora onde, mora em tal casa. Eu quero dizer para os irmãos que para Deus chamar não tem isso não, irmão. Aleluia. Deus não quer saber se você tem casa bonita, se tem carro, se a sua família é rica. Porque Gideão, quando foi chamado, a família dele era mais pobre em Manassés, e Deus chamou Gideão. Deus chamou Davi. Entre os irmãos dele, ele era o mais assim, ruivinho, pequenininho, não tinha muita estatura física, digamos assim, os irmãos dele eram mais bonitos, ele era nem tanto. Você sabe quando a pessoa chega e todo mundo tem, você sabe quando todo mundo chega, a pessoa é notada? Porque a pessoa tem um porte físico, é bonito, né? Ou a pessoa tem um status, tem um emprego bom, tem um dinheiro, né? Aí todo mundo, e fulano chegou. Aí para até tudo, né? Só para poder ver o fulano chegar. Mas eu quero dizer que o reino de Deus não é isso não. Aqui na terra, as coisas podem funcionar assim. Mas no reino de Deus, quanto mais pequeno, quanto mais humilhado, quanto mais indesejado, é esse que Deus vai levantar. Aleluia! Então toma cuidado com as acepções que a gente anda fazendo. As acepções que a gente vê, a pessoa não sabe falar, às vezes não tem dente, está maltratado, né? É muita coisa desfavorável acontecendo com ele. E a gente já olha e fala, coitado, irmão, não vai dar nada. Esse daí não vai sair daí. A tendência dele é piorar. Você já decretou que Deus vai levantar ele. Porque quando você pensa assim, Deus fala, vou levantar. Vou levar aceito que humilha o meu filho e minha filha. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite, Deus não faz acepção de ninguém. Você que se sente nada, você que se sente assim, meu Deus, eu já estou velho, as promessas do Senhor na minha vida eu acho que não vai cumprir.
que eu já estou na idade. O Senhor falou, a palavra do Senhor fala, irmão, que aquilo, Deus, Ele zela pela sua palavra. A palavra do Senhor ela não passa, aqui na terra tudo vai passar, mas o Senhor te fez uma promessa, ela vai cumprir, mas tem um porém, se você estiver na posição. Eita. Porque Deus, Ele tem um trato comigo. Eu já falei para os irmãos que toda pessoa que tem um trato com alguém, ele vai assinar um documento. Eu estou confirmando a minha responsabilidade que eu vou cumprir em papel o que eu tratei com ele. E ele vai me dar assinatura também, né? Testemunhando ali no cartório que aquilo que ele falou comigo, ele vai ter que cumprir. Só que tem um porém. Para mim cumprir a parte do meu contrato, o outro também tem que cumprir. Irmãos, Deus ele fez um contrato com Israel. Eu vou ser no meio de vocês. Eu vou enfrentar as batalhas de vocês. Tem batalhas que vocês nem vão ter que pelejar. Vocês só vão ter que obedecer a estratégia. Aleluia. Lembra quando Deus falou para Gideão, olha, vocês não vão ter que lutar. Vocês vão arrumar uma tocha com cântaro. Vocês, quando chegar a hora, vocês vão levantar a tocha e vai pegar o cântaro e jogar no chão. E quando vocês fizerem isso, vocês vão falar assim, pelo Senhor e por Gideão. E é nessa hora que eu vou fazer, diante dos seus inimigos. E quando chegou lá e eles levantou a tocha, jogou o cântaro no chão e falou pelo Senhor e por Gideão, o que aconteceu? A Bíblia fala que o Senhor colocou confusão nos inimigos e eles se mataram uns aos outros. Não precisou de ninguém levantar a espada, irmãos. A confusão, Deus colocou lá no meio da arraial. Eles se mataram um ao outro. Deus só quer que eu e você obedeça. Se o Senhor está falando para você ficar aqui, porque é aqui que é o local da sua vitória, você fica aqui esperando. Lembra quando Deus falou? Lembra quando Jesus falou para eles, olha, eu vou, mas há uma promessa sobre vocês, meus discípulos. Eu vou, mas no dia do Pentecoste, vocês vão ficar em Jerusalém. Porque Jesus falou assim, olha, eu vou, mas eu vou espalhar vocês pelo mundo todo para pregar a palavra. Mas ninguém sai daqui para pregar a palavra sem antes eu cumprir a promessa. Qual a promessa? A descida do Espírito Santo. Irmãos, se eles tivessem desobedecido e fosse fazer antes, a promessa não seria cumprida, irmãos. Você está entendendo? Para Deus cumprir na minha vida, tem uma obediência a ser prestada, tem uma prestação de conta. Se Deus falou que é teu lugar aqui, é aqui que Deus vai te levantar, você fica, mas está ruim, está perseguindo, está falando mal de mim, está falando que eu não pego, está falando que eu não canto nada, dá glória a Deus por isso, vai gemendo, vai chorando, fala, Senhor, realmente eu não canto nada, mas eu estou cantando para o Senhor, eu não estou cantando para o homem. Mas eu vou te falar, a gente só consegue ultrapassar essas barreiras quando a gente está no pó. Lembra quando Deus falou para Jeremias? Clamas a mim. Não. Lembra quando Deus falou para Jeremias 18? Né? Levante-te e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras, irmão. Só suporta o processo de ficar na casa de Deus quem está debaixo da humilhação. Porque se você pensa que aqui vai ser fácil, não vai ser não. Eles vão cair para cima de você, falando que você não dirige nada, que o culto foi ruim. É desse jeito mesmo. Eita, o culto foi ruim, foi um fiasco, foi o meu irmão, todo mundo estava dormindo. Mas eu quero te dizer que cada um aqui tem uma responsabilidade. O culto quem faz é todo mundo, não é só o irmão não. Agora eu vou te falar, Deus ele sabe do compromisso de cada um. Se ele sabe que o irmão está se empenhando e tem pessoas aqui querendo andar para trás, Deus vai descer a espada em você. Porque, como o pastor falou aqui, se é um corpo, todos os membros têm que estar em função daquele corpo trabalhando no mesmo espírito. Porque a palavra do Senhor fala que a igreja dos nossos primórdios crescia
Né? Por que a igreja crescia? Porque todos estavam no mesmo pensamento. Você está entendendo, irmão? Se aqui dentro dessa igreja tem gente com outro pensamento, a igreja não vai crescer, não. Eu tenho uma coisa para falar para você. Essa igreja, ou a igreja em todo lugar, só cresce se todos estiverem unânimes no mesmo pensamento. Porque se um estiver puxando para cá, outra para cá, vai acabar mesmo. Agora, eu falo que acaba é a igreja física. Essa porta pode fechar. Mas a igreja universal, a porta do inferno não vai prevalecer, não. O Senhor está entendendo? A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas a igreja física, a igreja aqui, que a gente abre essa porta, se um puxar para um lado, o outro puxar para o outro, falar aquele irmão é assim, começar de fofoca, a igreja acaba mesmo. Para poder a igreja crescer, todos os membros têm que estar todos bem ajustados e alinhados, trabalhando de acordo com a vontade de Deus. Quando o irmão está pregando, você vai clamando: Senhor, dá força a teu filho, abençoa ele, Jesus tem misericórdia. Você vai clamando do banco, porque vai chegar a sua vez que Deus vai te colocar aqui. Aí você vai ver como é que é o negócio estreito, né? Porque eu vou te falar que quanto que está aqui na frente, o irmão está pregando, o irmão está aí no banco, você tem que estar em espírito clamando: Senhor, salva, Senhor, liberta, porque o culto não é para o irmão, o culto não é para mim, o culto é para Deus, irmão. Eita, glória. A sua vitória não depende do pastor, ele é o anjo da igreja, sim, mas se o pastor não vier, Deus não vai te abençoar, não? Ué, se o pastor não vier, ou a irmã do círculo de oração vier, você perdeu o seu tempo? É a irmã que morreu na cruz por você? É o pastor que morreu na cruz? Fala, Deus. O véu já foi rasgado. Você já pode falar com Deus que Ele te ouve. Glória a Deus. Alabassuri e Eita, andarai. glória. Aleluia. Então o Senhor está trazendo para nós nessa noite que Deus tem uma mensagem para você, para nós. Você que se acha nada, você que a sua família fala não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho uma notícia para você: Deus quer te levantar. Deus quer fazer coisa nova na sua vida. Aleluia. Deus, Ele quer fazer a sua vida como espetáculo, para muitos olhar para você e ficar espantado. O que foi que aconteceu com ela? O que foi que aconteceu com ele? Porque antes ele estava nas drogas, mas agora eu vejo ele pregando, agora eu vejo ele arrumado, bonito, penteado, cheiroso, com a Bíblia debaixo do braço. Está namorando, vai casar. Esse aí não arrumava namorada, só vivia na farra. Agora está perto. O que foi que aconteceu? Irmãos, Deus, Ele quer fazer essas coisas na nossa vida, para que o mundo veja a diferença dos que servem e não servem a Deus, irmãos. Malaquias 3,18. Há uma diferença daqueles que servem e não servem a Deus. Aleluia! Será que nós estamos sendo diferença na vida do povo lá fora? Será que as pessoas estão olhando para nós e estão vendo algo diferente? O brilho do Espírito Santo? Estão vendo uma alegria que eles não têm? Ou a nossa vida está pior do que a do ímpio? Irmãos? Porque, irmãos, se o ímpio não estiver vendo nada, o que eles vão falar? Eu, para ser crente igual essa irmã, sempre está chegando palavrão, sempre está dando trabalho para o patrão pede o serviço, ela lá não faz. Eu não quero ser para ser crente assim com ela, eu não quero não. Olha o mau testemunho, irmãos. A Bíblia fala que é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele pelo homem e a mulher que vier o escândalo. Aleluia. Deus vai cobrar, irmãos. Isso é coisa séria. E eu vou te falar que os verdadeiros adoradores, Deus testa nesse momento aqui, ó. Quando tem uma pessoa, quando tem dois, quando Deus te manda você pregar no hospital, que tem só você de luz, quando não tem mais ninguém. Porque para glorificar, para cantar quando a igreja está cheia, quando tem playback, isso é fácil fazer. É verdade. Isso o ímpio também faz lá fora, eles cantam, eles choram. Mas para ser movido pelo Espírito Santo e para dar lugar para Deus fazer, é só aqueles que realmente querem o céu, aqueles que têm intimidade com Deus. Porque a minha força ela não vem do homem, a minha força quando ele salva é de Deus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Alabassuri e andarai. O apóstolo Paulo diz
que nós devemos de ter convicção do evangelho que seguimos. Se o ímpio perguntar para você, por que você serve a Deus? O apóstolo Paulo fala que você tem que dar resposta para ele, o porquê que você serve a Jesus. Nós temos palavras para poder falar. Você sabe o que Jesus fez por você? O que ele está fazendo? Nós não devemos de vir na igreja só por vir. Temos que ter propósito, temos que ter alvo aonde nós queremos chegar. O nosso alvo é o céu, sim, é claro. Mas e as promessas que o Senhor fez? Deus levantou Davi, Deus levantou ele passou por 3 unções depois dessa. Então eu quero dizer para os irmãos, até nós chegar no propósito que Deus quer, são várias fases e momentos da vida que nós vamos passar. E em todas essas fases, nós temos que ser aprovados. Porque se nós somos reprovados, nós não vamos sentar na cadeira que Deus tem para você. Porque eu vou te falar que todo mundo tem uma promessa aqui. Basta você querer que essa promessa se cumpra. Mas a palavra do Senhor também fala que não é por força nem por violência. A promessa de Deus só vai concluir na minha vida, na sua vida, se você dá lugar para Deus fazer. E eu vou te falar que isso significa aborrecer sua carne. Tem coisas que Deus vai mandar você fazer que você não vai querer. Porque vocês já ouviram aquele hino? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta no alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você está entendendo? Será que você quer ser usado em qualquer hora, em qualquer lugar mesmo? Porque muitas vezes nós estamos cantando, o Senhor fala, vai pregar para o mendigo. Você está, não, estou indo embora. Vai falar de Jesus para ele. Dá uma graça na prostituta, mas ela está perdendo. O Senhor está mandando. Você está querendo ser usado como ferramenta a qualquer hora? Porque para ser usado no meio da igreja cheia, isso todo mundo quer. Mas Deus está querendo os verdadeiros adoradores. Deus está querendo que você faça quando ninguém está vendo. Deus sabe os verdadeiros adoradores. Por isso que eu não posso julgar ninguém. Porque muitas vezes você vê um irmãozinho quietinho, você fala, esse irmãozinho não faz nada. Mas você está vendo ele lá fora? Ele está pregando lá fora. Que às vezes o senhor está fazendo só aqui dentro. Mas ele está fazendo o íntimo lá fora. Ele está espalhando folheto. Ele está dando um bom testemunho. E eu vou te falar, irmão, que esses aí têm mais valor para Deus. Porque para fazer lá fora é mais difícil, irmão. Tem que estar com a vida consagrada. Tem que estar querendo muito Deus mesmo. Porque muitos querem se aparecer. Mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Que não está atrás de aplauso. Nem tapinha na escola. E nem está querendo elogio. Ele só tem a finalidade de agradar a Deus. Então o Senhor está falando para nós nessa noite. Assim como Deus levantou Davi, que não era nada. E que nem a própria família acreditava. Hoje o Senhor está levantando alguém aqui nesta noite. Isso é profético, o Senhor, eu vejo Deus levantando aqui. Eu vejo Deus levantando pessoas aqui. Que Deus vai fazer grandes coisas. Pessoas da família que, eu vou te falar, irmãos, que quando, porque eles falam tem ovelha negra, não tem ovelha negra na família. Quem dá esse título para nós são os homens. Porque Deus, Ele olha para você como um vencedor já. Deus olha para mim, para você, como pessoas que já chegaram lá. Mas como os homens é limitado, Ele só vê o que está vendo. Mas o Senhor está levantando alguém aqui nesta noite. E eu vou te falar, e o que Deus está fazendo aqui nesta noite é algo grande. A partir deste culto, o Senhor tem me falado que vai haver muitas diferenças em vidas aqui. Pessoas que você vai olhar hoje, marca esse culto de hoje. Alabaçu e andará. Isso é profético que Deus está mandando. Marca as pessoas que estão aqui hoje. O Senhor está falando que vai levantar, irmãos. Para mostrar que é Deus na vida delas. Ai, decalabaçu e andará. Oh, decalabaçu e andará. O Senhor está falando
de hoje. Porque através de vida que o Senhor vai levantar, marca o rostinho de cada pessoa aqui. E conta os dias, assim diz o Senhor, que o Senhor, a unção de Deus vai ser derramada sobre a vida desse homem e dessa mulher. E você vai ver o que Deus vai fazer através da vida dele e dela nessa terra. Aleluia! Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia!